Nas montanhas sagradas de Tenochtitlan, onde as águias construíam ninhos entre as nuvens e os antigos espíritos sussurravam segredos ao vento, vivia Itzel, o último descendente da linhagem dos guerreiros águia. Seus olhos dourados refletiam a sabedoria ancestral de seu povo, enquanto suas mãos calejadas seguravam firmemente o macuahuitu herdado de seu avô, uma lâmina de obsidiana que cortava não apenas carne, mas também as próprias sombras. A manhã que mudaria seu destino começou como qualquer outra. Itzel escalava os penhascos rochosos em busca das penas sagradas que adornariam seu cocar cerimonial, quando o céu repentinamente se escureceu. Não eram nuvens de tempestade que bloqueavam o sol, mas sim uma presença antiga e maligna que despertara das profundezas da terra. O ar tornou-se denso, carregado de uma energia viscosa que fazia suas narinas arderem e seus músculos contraírem involuntariamente. Do vale abaixo emergiu um rugido que não pertencia a este mundo, grave, profundo, como se a própria terra estivesse gemendo de dor. As águias, suas companheiras espirituais, alçaram voo em pânico, suas asas batendo desesperadamente contra o ar espesso. Uma delas, Cuautli, sua águia dourada e companheira de toda a vida, pousou em seu ombro tremendo. Através dos olhos do animal, Itzel vislumbrou a fonte do terror. Uma serpente colossal emergia do lago sagrado no centro do vale, suas escamas iridescentes refletindo uma luz azul esverdeada que queimava a retina. Quetzalcoatl se voltou contra nós, murmurou Itzel, reconhecendo os antigos símbolos que pulsavam ao longo do corpo da criatura. Mas isso não era o deus serpente emplumada de suas lendas, isso era algo corrompido, pervertido, uma abominação que havia bebido das águas do submundo até se transformar em pura malevolência. A serpente de água havia despertado após séculos de sono, e sua sede de vingança contra a humanidade era insaciável. As penas de seu cocar tremularam quando Itzel sentiu o chamado ancestral despertar em seu sangue. Gerações de guerreiros águia haviam protegido estas terras, e agora o último de sua linhagem enfrentava a maior ameaça que seu povo já conhecera. O macuahuitu em suas mãos começou a pulsar com uma luz dourada, respondendo à proximidade do mal primordial. Era hora de cumprir seu destino, mesmo que isso custasse sua vida. O que você faria se fosse o último da sua linhagem e tivesse que enfrentar sozinho uma serpente gigante que quer destruir o mundo? Essa é a realidade de Itzel, o último guerreiro águia. Uma história cheia de magia, coragem e uma batalha épica que vai te deixar sem fôlego. Prepara o coração porque essa aventura vai ser intensa. Vaz primeiro. Comenta aí de que cidade você é e já deixa o like e se inscreva para acompanhar toda essa saga. A serpente de água ergueu sua cabeça colossal acima das copas das árvores, e Itzel pôde ver com clareza a extensão da corrupção que a consumia. Onde outrora havia plumas brilhantes de jade, agora cresciam espinhos negros que gotejavam um veneno luminescente. Seus olhos, que deveriam refletir a sabedoria divina, eram agora poços de ódio líquido que ferviam com a fúria de 1000 anos de prisão. O lago sagrado, que por gerações havia sido fonte de vida para seu povo, transformou-se em um caldeirão de águas negras. Onde a serpente tocava a superfície, a vegetação murcha instantaneamente, e os peixes flutuavam de barriga para cima, seus corpos se dissolvendo em uma gosma prateada que se espalhava pelas margens como dedos gananciosos. O próprio ar ao redor da criatura parecia ferver, distorcendo a realidade como uma miragem mortal. Cuautli soltou um grito agudo de terror quando a serpente voltou sua atenção para eles. Através dos milênios, as águias e as serpentes haviam sido inimigas naturais, mas isso transcendia qualquer rivalidade natural. Era o confronto entre a luz e a escuridão primordial, entre a criação e a destruição. Itzel podia sentir o medo de sua companheira, mas também sua determinação feroz. Elas lutariam juntas, como seus ancestrais haviam feito. A serpente abriu sua mandíbula descomunal, revelando fileiras de dentes curvados do tamanho de lanças. De sua garganta emergiu não um rugido, mas sim uma melodia hipnótica e mortífera, o canto das sereias do submundo que havia levado à loucura guerreiros lendários. As palavras eram em uma língua anterior à humanidade, sílabas que faziam os ossos vibrarem e o sangue ferver nas veias. Era uma invocação, um chamado para que todas as criaturas das trevas emergissem de seus esconderijos. E elas responderam.
Das fendas da terra surgiram criaturas que haviam sido banidas no alvorecer do mundo, aranhas do tamanho de jaguares com olhos de fogo, escorpiões cujas caudas gotejavam ácido, e serpentes menores que se moviam como rios de escamas venenosas. O exército da escuridão estava se reunindo, e Idzel sabia que não tinha muito tempo antes que elas alcançassem as aldeias indefesas no vale abaixo. Hoje descobriremos se o sangue dos guerreiros águia ainda corre verdadeiro em minhas veias, sussurrou para Qualtley, ajustando seu cocar e verificando suas armas. A batalha que determinaria o destino de seu mundo estava prestes a começar. Idzel desceu dos penhascos com a agilidade de sua linhagem, saltando de rocha em rocha enquanto Qualtley voava em círculos acima dele, servindo como seus olhos e ouvidos extras. O terreno familiar havia se transformado em um campo de batalha alienígena, onde antes havia trilhas conhecidas, agora se abriam fendas fumegantes que exalavam vapores tóxicos. As árvores centenárias que marcavam o caminho para o lago estavam retorcidas em formas impossíveis, seus galhos se contorcendo como braços agonizantes. A primeira onda de criaturas das trevas o encontrou na clareira dos ancestrais, onde os totens de pedra de seus antepassados montavam guarda silenciosa. Uma aranha gigante emergiu das sombras, suas 8 patas fazendo o solo tremer a cada passo. Seus olhos vermelhos como brasas fixaram-se em Idzel com uma inteligência maligna que transcendia o instinto animal. Esta criatura sabia exatamente quem ele era e o que representava. O Macuahuitu cantou através do ar quando Idzel o brandiu em um arco perfeito, a obsidiana afiada encontrando a junção entre o tórax e o abdômen da aranha. O impacto foi acompanhado por um clarão dourado que emanou da lâmina ancestral, e a criatura das trevas soltou um guincho ensurdecedor antes de se dissolver em fumaça acre. Mas não havia tempo para comemoração. Mais 3 aranhas emergiram das árvores retorcidas, seguidas por um bando de escorpiões cujas caudas se balançavam como chicotes mortíferos. Qualtley mergulhou do céu, como uma lança dourada, suas garras encontrando os olhos de fogo de uma das aranhas. A águia sabia instintivamente onde atacar, os pontos onde a escuridão se concentrava mais intensamente, onde a corrupção da serpente havia deixado as criaturas mais vulneráveis. Juntos, guerreiro e águia dançaram a dança da morte que seus ancestrais haviam aperfeiçoado através de gerações. Após a batalha na clareira, Idzel sabia que não poderia simplesmente reagir aos ataques da serpente, precisava tomar a iniciativa. Qualtley pousou em seu ombro, suas penas douradas manchadas com o ichor negro das criaturas que haviam enfrentado. Através dos olhos de sua companheira, ele podia ver que mais hordas se aproximavam, mas também percebeu algo crucial. Todas emergiam do lago corrompido no centro do vale. Ela está ancorada ao lago, murmurou Idzel, compreendendo a estratégia que precisava adotar. É lá que devemos enfrentá-la. Mas o caminho até o lago sagrado agora era um labirinto mortal. A própria terra havia se voltado contra os vivos. Raízes venenosas brotavam do solo para agarrar tornozelos desavisados. Flores carnívoras do tamanho de escudos se abriam ao menor movimento. E o ar estava carregado de esporos alucinógenos que faziam a realidade ondular como água. Idzel começou sua jornada traçando um caminho através das encostas rochosas, onde a corrupção ainda não havia penetrado completamente. Qualtley voava à frente, alertando sobre os perigos que se aproximavam com uma série de gritos codificados que eles haviam desenvolvido ao longo dos anos. A cada passo, o guerreiro águia podia sentir o peso de seus ancestrais sobre os ombros, não apenas como uma responsabilidade, mas como uma presença real e tangível. As vozes dos antigos guerreiros começaram a sussurrar em sua mente, compartilhando conhecimentos que haviam sido perdidos com o tempo. Seu bisavô, Milintika, que havia enfrentado os espíritos da montanha, mostrou-lhe como ler os sinais na pedra que indicavam passagens seguras. Sua tataravó, Itzpapalotu, a guerreira borboleta, ensinou-lhe a respirar de forma a neutralizar os venenos no ar. Cada membro de sua linhagem contribuiu com um fragmento de sabedoria ancestral. Mas foi a voz de seu avô, Tlauiscalpantecutli, que o alertou sobre o verdadeiro perigo que se aproximava. Cuidado, último de nossa linhagem, ecoou em sua mente. A serpente não é apenas uma criatura corrompida, ela é a própria corrupção personificada. Ela se alimenta do medo, da dúvida, da escuridão que reside no coração de todos os seres vivos. Para derrotá-la, você deve primeiro derrotar a escuridão dentro de você mesmo.
Enquanto se aproximava das margens do lago transformado, Itzel podia sentir essa escuridão interna começando a sussurrar. Dúvidas sobre sua capacidade, lembranças de fracassos passados, o peso esmagador de ser o último de sua linhagem. Tudo isso começou a crescer em sua mente como ervas daninhas venenosas. A verdadeira batalha, percebeu ele, já havia começado. As águas do lago que outrora refletiam o céu azul e as nuvens brancas agora mostravam apenas escuridão líquida, como um espelho negro que absorvia toda a luz que o tocava. Itzel chegou à margem e foi confrontado por um espetáculo que testou sua sanidade. A serpente de água havia crescido ainda mais, seu corpo serpenteando através do lago como uma cadeia montanhosa viva. Suas escamas iridescentes pulsavam com símbolos ancestrais corrompidos, hieróglifos que contavam a história de sua queda da divindade para a abominação. Então, o último cachorrinho veio brincar. A voz da serpente ecoou não através do ar, mas diretamente na mente de Itzel. Era uma voz que havia conhecido a criação do mundo, que havia sussurrado segredos aos primeiros humanos, mas que agora estava impregnada de milênios de amargura e ódio. Você realmente acredita que pode fazer o que gerações inteiras de seus superiores falharam em fazer? Qualtley soltou um grito de alarme quando a superfície do lago começou a borbulhar. Das águas negras emergiram reflexos distorcidos, não apenas de Itzel, mas de todos os guerreiros águia que haviam perecido ao longo dos séculos. Eles se ergueram das águas como espectros líquidos, suas feições familiares transformadas em máscaras de desespero e fracasso. Cada um portava as feridas que haviam causado sua morte. Cada um sussurrava as dúvidas que os haviam consumido em seus momentos finais. Veja seus heróis, riu a serpente, sua cabeça descendo até ficar na altura de Itzel. Veja como morreram, não como guerreiros gloriosos, mas como homens assombrados, quebrados, derrotados por seus próprios medos. Você é o último porque todos os outros falharam. E você falhará como eles falharam. Os reflexos espectrais começaram a avançar em direção à margem, suas mãos gotejantes estendidas como se quisessem arrastar Itzel para as profundezas com eles. Mas o guerreiro águia fechou os olhos e respirou profundamente, lembrando-se das lições de seus ancestrais. Estas não eram as almas verdadeiras de seus antepassados, eram apenas as dúvidas e medos que a serpente havia extraído de suas memórias e dado forma. Não, disse Itzel, sua voz firme apesar do terror que sentia. Eles não falharam. Cada um deles lutou com honra, e cada batalha que travaram nos trouxe mais perto deste momento. Ele abriu os olhos e encarou diretamente o olhar hipnótico da serpente. E eu não sou o último porque eles falharam. Eu sou o último porque eles me prepararam o caminho. O Macuahuitu em suas mãos começou a brilhar com uma luz dourada mais intensa, e os reflexos espectrais vacilaram. Pela primeira vez, Itzel viu algo que não esperava nos olhos da serpente de água, uma centelha de incerteza. A batalha final estava prestes a começar. As águas do lago que outrora refletiam o céu azul e as nuvens brancas agora mostravam apenas escuridão líquida, como um espelho negro que absorvia toda a luz que o tocava. Itzel chegou à margem e foi confrontado por um espetáculo que testou sua sanidade. A serpente de água havia crescido ainda mais, seu corpo serpenteando através do lago como uma cadeia montanhosa viva. Suas escamas iridescentes pulsavam com símbolos ancestrais corrompidos, hieróglifos que contavam a história de sua queda da divindade para a abominação. Então, o último cachorrinho veio brincar. A voz da serpente ecoou não através do ar, mas diretamente na mente de Itzel. Era uma voz que havia conhecido a criação do mundo, que havia sussurrado segredos aos primeiros humanos, mas que agora estava impregnada de milênios de amargura e ódio. Você realmente acredita que pode fazer o que gerações inteiras de seus superiores falharam em fazer? Qualtley soltou um grito de alarme quando a superfície do lago começou a borbulhar. Das águas negras emergiram reflexos distorcidos, não apenas de Itzel, mas de todos os guerreiros águia que haviam perecido ao longo dos séculos. Eles se ergueram das águas como espectros líquidos, suas feições familiares transformadas em máscaras de desespero e fracasso. Cada um portava as feridas que haviam causado sua morte. Cada um sussurrava as dúvidas que os haviam consumido em seus momentos finais. Veja seus heróis, riu a serpente, sua cabeça descendo até ficar na altura de Itzel. Veja como morreram,
não como guerreiros gloriosos, mas como homens assombrados, quebrados, derrotados por seus próprios medos. Você é o último porque todos os outros falharam. E você falhará como eles falharam. Os reflexos espectrais começaram a avançar em direção à margem, suas mãos gotejantes estendidas como se quisessem arrastar Edzel para as profundezas com eles. Mas o guerreiro águia fechou os olhos e respirou profundamente, lembrando-se das lições de seus ancestrais. Estas não eram as almas verdadeiras de seus antepassados, eram apenas as dúvidas e medos que a serpente havia extraído de suas memórias e dado forma. Não, disse Edzel, sua voz firme apesar do terror que sentia. Eles não falharam. Cada um deles lutou com honra, e cada batalha que travaram nos trouxe mais perto deste momento. Ele abriu os olhos e encarou diretamente o olhar hipnótico da serpente. E eu não sou o último porque eles falharam. Eu sou o último porque eles me prepararam o caminho. O Makuahuitu em suas mãos começou a brilhar com uma luz dourada mais intensa, e os reflexos espectrais vacilaram. Pela primeira vez, Edzel viu algo que não esperava nos olhos da serpente de água, uma centelha de incerteza. A batalha final estava prestes a começar. O Makuahuitu cortou o ar em um arco perfeito, sua lâmina de obsidiana cantando uma melodia ancestral que ecoou através do vale corrompido. Mas a serpente de água era antiga demais e poderosa demais para ser ferida por ataques convencionais. Sua cauda colossal se moveu como um chicote, varrendo Edzel para longe da margem e enviando-o rolando pela areia negra que havia se formado onde antes crescia grama verde. Kuautli mergulhou das alturas, suas garras encontrando os olhos da serpente, mas as escamas da criatura eram duras como diamante. A águia ricocheteou, suas penas douradas agora manchadas com o ichor venenoso que escorria das feridas menores que havia conseguido infligir. Edzel rolou para se livrar de outra investida da cauda da serpente, sentindo o vento da morte passar a centímetros de seu rosto. Você luta como seus ancestrais lutaram, zombou a serpente, sua voz ecoando através do vale. Com coragem, mas sem compreensão. Você ainda não entende o que eu realmente sou, não é? Eu não sou apenas uma criatura que se corrompeu. Eu sou a própria corrupção que existe no coração de todas as coisas. Eu sou a dúvida que sussurra na mente do justo, o medo que paralisa o corajoso, o ódio que consome o compassivo. Enquanto falava, o corpo da serpente começou a se transformar, suas escamas se dissolvendo para revelar algo ainda mais aterrorizante. Ela era feita das próprias sombras e medos de todos os seres vivos, uma amálgama de toda a escuridão que havia se acumulado ao longo dos milênios. A cada palavra sua, o ar ficava mais espesso, mais sufocante, como se a própria realidade estivesse sendo envenenada por sua presença. Edzel sentiu a escuridão tentando se infiltrar em sua mente, sussurrando dúvidas sobre sua missão, seu valor, sua capacidade. Por um momento, ele vacilou, e foi nesse momento de fraqueza que a serpente atacou. Sua mandíbula se abriu numa extensão impossível, e Edzel se viu sendo sugado para a goela da criatura, onde dentes do tamanho de lanças aguardavam para triturá-lo. Mas foi no momento de maior desespero que ele ouviu, não as vozes corrompidas dos reflexos espectrais, mas as verdadeiras vozes de seus ancestrais. Elas não vinham de fora, mas de dentro de seu próprio coração, onde haviam sempre residido. Você não luta sozinho, sussurraram. Você nunca lutou sozinho. Nós somos você e você é nós. Somos a continuação de uma única alma guerreira que transcende a morte. A compreensão atingiu Edzel como um raio dourado. Ele não era o último guerreiro águia. Ele era todos os guerreiros águia. Todas as suas experiências, sabedoria e força concentradas em um único ponto focal através do tempo. O Makuahuitu em suas mãos não era apenas uma arma, mas um canal através do qual todo o poder de sua linhagem podia fluir. O Makuahuitu explodiu em chamas douradas quando Edzel finalmente compreendeu sua verdadeira natureza. Não era apenas um guerreiro lutando contra a escuridão. Era o avatar vivo de uma tradição milenar, o ponto focal através do qual todos os seus ancestrais podiam manifestar sua vontade no mundo físico. A lâmina de obsidiana se expandiu, tornando-se não apenas uma arma, mas um farol de luz pura que cortou através da escuridão como uma espada feita do próprio sol. A serpente de água recuou pela primeira vez, suas formas sombrias se contorcendo longe da luz que emanava do guerreiro transformado. Impossível, sibilou.
sua voz perdendo parte de sua confiança arrogante. Os antigos estão mortos. Suas almas foram consumidas pelo tempo. A morte é apenas outra forma de transformação, respondeu Itzel, mas sua voz agora ecoava com as vozes de centenas de guerreiros. E nós somos muito mais do que vocês das trevas podem compreender. Ao redor dele, as formas espectrais de seus ancestrais começaram a se materializar, não como os reflexos corrompidos que a serpente havia criado, mas como eles realmente eram, guerreiros de luz, protetores, guardiães da ordem cósmica. Cuautli soltou um grito triunfante quando águias espirituais se juntaram a ela no céu. As companheiras de todos os guerreiros águia que já haviam vivido, suas asas criando padrões de luz dourada contra o céu escurecido. O próprio ar começou a clarear, os vapores tóxicos sendo dispersos pelos ventos purificadores que sopravam das dimensões espirituais. A batalha que se seguiu transcendeu o físico. Era um confronto entre duas filosofias fundamentais de existência, a crença da serpente de que toda vida era corrompida e destinada ao fracasso, contra a fé dos guerreiros águia de que a luz e a esperança poderiam prevalecer mesmo nas mais escuras circunstâncias. Cada golpe do Macuahuitu carregava não apenas força física, mas convicção espiritual. Cada investida da serpente era alimentada por éons de amargura e desespero acumulados. As águas do lago começaram a ferver quando os dois poderes primordiais colidiram. Onde as chamas douradas do Macuahuitu tocavam a essência sombria da serpente, explosões de energia pura iluminavam o vale inteiro. Montanhas tremiam, o céu se partia em fendas de luz e escuridão, e por um momento terrível parecia que a própria realidade poderia se desfazer sob a pressão das forças em conflito. Mas gradualmente, inexoravelmente, a luz começou a prevalecer. A serpente de água, alimentada por negatividade e desespero, não podia manter sua coesão diante da esperança unificada de gerações de heróis. Suas escamas começaram a se desfazer, revelando não carne corrompida, mas simplesmente o vazio. Ela havia se tornado tão consumida pela negação da vida que havia esquecido como viver. Você venceu esta batalha, sibilou a serpente enquanto sua forma começava a se dissolver. Mas a escuridão sempre retorna. Em cada coração duvidoso, em cada alma desesperada, eu renascerei. Então nós também renasceremos para enfrentá-la, respondeu Itzel, sua voz agora retornando ao normal enquanto os espíritos ancestrais começavam a desvanecer. Esta é a nossa promessa, enquanto houver luz a proteger, haverá guerreiros para empunhá-la. O sol nasceu sobre um vale transformado. Onde antes havia águas negras e terra corrompida, agora brotava nova vida com uma rapidez milagrosa. O lago havia voltado à sua pureza cristalina, refletindo não apenas o céu azul, mas também algo mais profundo, a promessa de que a beleza poderia emergir mesmo dos mais escuros momentos. Flores que não eram vistas há gerações começaram a florescer, suas pétalas irradiando uma luz suave que sugeria que haviam absorvido algo da energia espiritual da batalha. Itzel se ajoelhou na margem do lago restaurado, seu Macuahuitu agora retornado ao seu estado normal, mas com as marcas permanentes da transformação que havia experimentado. As lâminas de obsidiana ainda mantinham um brilho dourado tênue, uma lembrança visual de que haviam servido como canal para algo muito maior que uma simples arma. Cuautli pousou em seu ombro, suas penas agora mais vibrantes do que nunca, como se ela também tivesse sido tocada pela experiência transcendental. Não somos mais o último, murmurou Itzel para sua companheira, e como se em resposta às suas palavras, ele ouviu vozes distantes, jovens das aldeias próximas, chamando uns aos outros enquanto exploravam o vale renovado. Durante a batalha, algo havia mudado não apenas na terra, mas nas pessoas. O despertar espiritual que Itzel havia experimentado ecoou através da região, despertando em outros o potencial para se tornarem guardiões da luz. Nos dias que se seguiram, eles começaram a chegar, homens e mulheres jovens que haviam sentido o chamado em seus corações, que haviam sonhado com águias douradas e sabiam instintivamente que tinham um papel a desempenhar na proteção de seu mundo. Alguns eram descendentes distantes de linhagens guerreiras há muito esquecidas, outros eram simplesmente almas corajosas que haviam escolhido responder ao chamado da luz. Todos traziam consigo a mesma determinação feroz que havia caracterizado os guerreiros águia através dos séculos. Itzel passou os meses seguintes treinando esta nova geração,
ensinando-lhes não apenas as técnicas de combate de seus ancestrais, mas também as lições mais profundas sobre a natureza da luz e da escuridão, do bem e do mal, da esperança e do desespero. Ele sabia que a serpente de água havia falado a verdade. A escuridão sempre retornaria, tomando novas formas, encontrando novos hospedeiros, criando novos desafios para testar a resolução dos protetores da luz. Mas agora ele também sabia que a luz também sempre retornaria. Em cada ato de coragem, em cada momento de compaixão, em cada escolha de esperança sobre desespero, os guerreiros da luz renasciam. A linhagem não havia terminado com ele, havia se multiplicado, espalhando-se como sementes no vento para florescer em corações prontos para recebê-las. Enquanto o sol se punha sobre o vale restaurado, pintando o céu com tons de ouro e carmesim, Idzel sorriu. Qualtli soltou um grito triunfante que ecoou pelas montanhas, e de toda parte do vale, o som foi respondido, por águias verdadeiras, por guerreiros em treinamento, e pelos ecos eternos de todos aqueles que haviam lutado antes deles e que continuariam lutando muito depois que seus nomes fossem esquecidos. A última batalha havia se tornado o primeiro capítulo de uma nova era. E na luz dourada do crepúsculo, o futuro parecia luminoso e cheio de possibilidades infinitas.